Oi pessoal, o vídeo de hoje é para quem precisa ter paz no meio da aflição, para quem precisa ter paz no momento de dor, onde você olha para todos os lados e só vê tristeza e se sente perdida, afundada no meio ali da dificuldade, das aflições. Então o Senhor falou um pouco comigo hoje, ministrou sobre isso no meu coração e eu quero compartilhar com você que está passando por um momento de aflição, que está passando por um momento de dificuldade e que precisa de uma palavra para te ajudar nesse momento. Então fica comigo nesse vídeo até o final, que eu creio que o Senhor vai falar no seu coração, vai falar com você nesse dia. E roda a vinheta. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica, eu sou tentante, eu espero por um filho há 8 anos e hoje eu tenho passado por um momento delicado nessa trajetória, algo que eu posso dizer assim que é doloroso, primeiro porque essa espera é dolorosa, quem passa por isso sabe como é difícil esperar por um filho, como é difícil os processos que uma tentante passa, tanto a investigação, os exames que tem que fazer, às vezes quando descobre algum diagnóstico, quando descobre alguma coisa ainda tem que tratar, que cuidar. No nosso caso, meu esposo teve que passar por uma cirurgia, então são vários detalhes, é um processo bem doloroso, bem delicado, e nós retomamos o nosso tratamento no Hospital das Clínicas, que eu faço tratamento pelo SUS, no Hospital das Clínicas em São Paulo, e não tem sido fácil, mas esse vídeo não é para falar sobre a minha dor, sobre o que eu estou passando no momento, e sim para falar de todas as dores, de quando nós, seres humanos, passamos por um momento de dor, que realmente não é fácil e ninguém tá livre disso. Cada um de nós, cada ser humano, cada um que nasceu, que vive aqui nessa terra, tem ali o seu dia, o seu momento de dificuldade, o seu momento de dor. Às vezes, principalmente para nós mulheres, é difícil passar por esses momentos. É difícil quando nós estamos numa crise, num momento de dificuldade, num momento de dor. Às vezes desencadeia ali outras doenças mentais, como ansiedade, como depressão. No meu caso, eu já comentei aqui no meu canal que eu já passei pela ansiedade, ainda sofro de vez em quando com algum sintoma ou outro. Eu tive uma crise no ano passado, mas graças a Deus já melhorou demais, quase 100%. Só que agora que eu tô retomando todo o processo, eu acabei voltando ali com uns sintomas ou outro. Então eu tô tendo que pôr em prática o que eu vou falar pra vocês. Por isso que o Senhor ministrou no meu coração pra eu falar, porque serve pra qualquer momento de dificuldade que vocês estão passando, para qualquer situação que vem aí de encontro à sua vida, serve tudo isso que eu vou falar. E em primeiro lugar, que eu fiquei pensando assim, que pra gente ter paz nessas situações difíceis, nós temos que ter fé em Deus, acreditar em Deus. No meu caso, eu sou cristã, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo Jesus, eu sirvo ao Senhor desde pequena e eu fiquei pensando assim que no que eu estou passando, eu fiquei admirada com a forma que eu estou passando, porque eu fiquei pensando assim que tem mulheres que estão passando pela mesma coisa e muitas que eu converso, eu tô nesse meio, então eu convivo com muitas outras mulheres que esperam também por um filho, então tem muitas mulheres que anseiam, ficam mais ansiosas, ficam mais desesperadas e tem mulheres que fazem testes todos os meses, ficam bem desesperadas e eu fiquei pensando que eu passo até bem por isso, porque eu não sou de fazer teste direto, eu acho que se eu fiz assim só quando atrasou mesmo, e aí assim, nesses 8 anos, eu acredito que eu devo ter feito uns 3 testes só de gravidez, então eu não faço teste direto, eu não me desespero tanto e eu acredito que é muito por isso, por servir a Deus, porque a gente coloca a nossa esperança em Deus, a nossa esperança no Senhor, espera nele, e sempre quando eu tô triste, eu vou pra casa de Deus e eu escuto uma palavra lá que me ajuda, que me conforta, que me consola. E hoje eu lembrei de uma passagem que tem na Bíblia que fala que ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Então, a paz que Deus nos dá, ela é contra as regras normais. Então, assim, quem não serve a Deus, fique em paz, mas quando a situação tá favorável, quando a situação fica contrária, quando a situação fica difícil, quando tá ali no meio de dificuldade, você se desespera, porque você não sabe para quem recorrer, o que fazer. Então, quem serve a Deus, quem tem essa paz de Deus que a Bíblia fala, que é uma paz que excede todo entendimento, ela é uma paz que é diferente
diferente, ela é diferenciada. É no meio da sua aflição, Deus continua te dando paz. É uma paz que o nosso entendimento normal não consegue compreender, porque a gente às vezes vai olhar uma pessoa que está passando por uma situação muito difícil, que no nosso entendimento a pessoa deveria estar se descabelando, a pessoa deveria estar desesperada, e a pessoa não está. Por quê? Porque ela está em paz, porque Deus está dando aquela paz para ela, a paz que excede todo o entendimento, a paz que é fora da nossa compreensão humana. Então eu fiquei pensando que eu poderia estar bem pior, e eu tô passando até bem por tudo que eu tô passando. E aí eu fiquei pensando isso, lembrei, o Senhor me fez lembrar dessa passagem que fala isso, que Ele nos dá essa paz que excede todo entendimento. Então, por mais que o momento que eu estou passando seja difícil para mim, claro que às vezes não se compara ao sofrimento de uma outra pessoa que perdeu um filho ou que tá passando por uma doença grave, né? Tantas pessoas nos leitos dos hospitais, eu não consigo nem imaginar esse sofrimento, que com certeza é pior ainda, mas cada um, quando tá vivendo a sua dor ali, a sua dor é muito grande. Então, no momento que eu tô passando, a dificuldade que eu estou passando, pra mim é grande. Mas eu sei que eu sirvo um Deus que é muito maior. Que todas essas questões, todos esses problemas, essas dificuldades que temos no mundo hoje em dia, são pequenas perto do Deus grande que nós servimos, que eu sirvo. Então eu tento sempre pensar nisso, que Deus é maior na minha vida, Deus é grande e Ele é quem me dá força para continuar vivendo, para continuar enfrentando. Então, se eu pudesse dar o primeiro conselho para quem passa por um momento de dificuldade, para poder ter paz nesse momento de dificuldade, é servir ao Senhor, é crer em Deus. É pedir a Deus, porque eu também peço isso. Eu sirvo a Deus, mas eu oro, eu peço que o Senhor me dê a paz que excede todo entendimento. Então a oração é muito importante, que esse já era outro ponto que eu ia entrar com vocês também. Então eu peço direto isso para o Senhor. Eu falo, Senhor, me dá, a tua palavra diz que o Senhor dá a paz que excede todo entendimento. Então eu falo, me dá a tua paz, Senhor, derrama a tua paz dentro do meu coração. Então peça ao Senhor, porque Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos dar essa paz. Então que você possa pedir, que aí esse é o segundo conselho que eu quero dar para vocês, que é a oração. Ontem eu tava passando por um momento de ansiedade por causa de tudo que eu tô passando e por causa que eu fico pensando nas coisas que podem acontecer daqui pra frente. Então eu tava sentindo um aperto no meu peito e eu conversei com a minha mãe, contei pra ela tudo que tá passando e o que eu tava sentindo naquele momento, e ela quis orar por mim. E aí ela orou, eu orei junto com ela, mas assim, foi mais ela orando mesmo, ela me ungiu. Passou, na hora ali o aperto que eu tava sentindo passou. Foi ontem isso, eu falei pro meu esposo que eu fiquei muito feliz que a minha mãe orou por mim e passou aquele sentimento, aquela angústia. Então ela até falou pra mim que direto meu pai também fica um pouco estressado, e aí ele pede pra ela orar por ele, e ela ora e ele também melhora. Então assim, é nas pequenas coisas que a gente coloca a nossa fé, que a gente pede ao Pai e Ele concede ali o que a gente tá pedindo em oração. Então ore também. Eu sei que às vezes tem momentos que a gente passa por dificuldades, como eu passei, que eu não tava ali querendo orar ontem. Eu tava angustiada e não tava ali, eu não me despertei para orar, mas conversei com uma pessoa que é de oração, que no caso minha mãe é de muita oração, uma mulher abençoada mesmo na oração, que ela tem prazer em orar, em falar com Deus. E aí eu conversando com ela, ela sentiu o desejo de orar por mim, e naquele momento eu senti um grande alívio. Então tanto você pode orar, quanto peça oração, peça ajuda. Às vezes alguém da igreja ou algum parente que é assim igual a minha mãe, uma mulher de oração, que possa orar no momento de dificuldade que você passar, porque a oração realmente funciona. Aí outra coisa que eu queria falar pra vocês, outra dica, outro conselho, é sobre os chás. Eu já falei isso em vários vídeos meus aqui, e eu sempre vou trazer quando eu precisar falar algo sobre isso, porque assim, o que me ajudou demais, depois de todas essas coisas que eu já falei pra vocês, foram os chás. Então quando eu tive as crises de ansiedade no ano passado, eu comecei a fazer o uso de chá. No caso, eu usava o chá de passiflora, e às vezes eu misturo também camomila, e esses chás me ajudaram demais. Depois disso eu melhorei assim muito com os sintomas que eu tinha de ansiedade. Hoje em dia, quando eu percebo que eu tô começando a ficar ansiosa, que tá começando a vir aí alguns sintomas de ansiedade, eu já volto ali a tomar os meus chás. Então, quem puder, quiser tomar direto, não é ruim. Não é um gosto assim ruim, dá pra tomar direto. Então quem quiser tomar mais vezes, com mais frequência, ou que percebe, que sabe que é mais ansiosa, que é mais nervosa, faça uso desses chás.
São coisas naturais, então não vai fazer mal, só vai ter benefícios à saúde física, mental. E aí eu já voltei a tomar também, porque eu percebi que eu estava começando a ficar um pouco mais ansiosa, começando a ter ali sintomas de ansiedade. Então eu já voltei a tomar os meus chás. E aí que você também possa fazer isso. Aí, como eu falei, os que eu mais gosto são esses. Eu comprei na casa de produtos naturais um chá que ele tá lá como nome de calmante. E aí a moça na loja me falou que tem o chá de passiflora junto e aí tem outras coisas misturadas. E daí tá já específico, não, ele tá específico ansiedade, tá? O nome dele lá. Então façam uso assim dessas ervas, desses chás, porque ajuda demais. E aí quem quiser fazer uso, é bom ter uma constância, principalmente quando estiver ali na fase mesmo de ansiedade, alguma questão assim um pouco mais séria, é bom tomar todos os dias certinho para começar a fazer efeito. Aí eu fiquei pensando em outra coisa também que é muito importante para cada um de nós, para cada ser humano, para cada mulher principalmente, que é ter uma rede de apoio, ter pessoas que te apoiam nesse momento e em todos os momentos, porque é importante demais isso, é muito bom quando a gente tem pessoas que nos amam ao nosso redor, pessoas que nos incentivam, que nos apoiam. Eu fiquei pensando que meu esposo é uma bênção na minha vida, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dele, é muito importante tê-lo ali me incentivando. Então assim, eu já passei por alguns processos, por alguns procedimentos na minha vida, eu fiz uma cirurgia refrativa nas vistas para parar de usar óculos e fiz alguns procedimentos também na boca, né, de dente, assim, de canal, essas coisas. Então, assim, por esses detalhezinhos, assim, principalmente a das vistas. O meu esposo sempre fala pra mim que eu sou forte. Ele fala, você é muito forte, eu não conseguiria fazer isso. Ou então, tá doente, mas, né, a gente sabe como mulher tá doente, mas fica andando, fazendo tudo que tem pra fazer pra resolver. Então, aí ele fala direto isso pra mim, que eu sou forte. E aí, agora, com os processos que eu estou passando, eu ouvi muito ele falar isso pra mim, de que mas você é forte, vai passar. Então, direto ele fala essas coisas assim, você é forte, isso vai passar. E tudo isso ajuda a gente, porque também a palavra de Deus fala isso, pra gente trazer à nossa memória os pensamentos bons, os pensamentos que nos edificam. Então, se a gente tem ao nosso redor uma rede de apoio, pessoas que falam coisas boas pra gente, nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, a gente traz à memória essas coisas. Então, querendo ou não querendo, fica forte isso dentro de mim, de que vira e mexe eu tô com medo e eu penso, né, que ele falou assim que eu sou forte, aí eu penso que Deus me dá essa força e realmente eu consigo passar pelas coisas e através do Senhor, da força que Deus me dá, mas é tão bom escutar ele falar isso pra mim. E eu lembro também, penso, né, eu trago a minha memória de que ele fala de que o dia ruim, o momento ruim vai passar, tudo nessa vida passa. Então o dia bom passa, mas o dia ruim, o dia mal, a situação ruim também passa. E aí, quando meu pai teve que fazer uma cirurgia, ele falava, né? Daqui a pouco passou isso daí, já vai estar aqui, já vai ter feito a cirurgia, já vai estar se recuperando e depois já vai estar bem, porque passa. Então, é bom ter pessoas assim do nosso lado, que nos falam coisas boas, porque num momento de aflição a gente faz o que a palavra de Deus manda e traz à nossa memória esses pensamentos bons. Nós podemos trazer à nossa memória essas coisas que nos edificam, essas palavras boas que nos edificam. Tanto que às vezes a gente escuta num vídeo, como vocês estão ouvindo, ou na casa de Deus, na igreja, ou na própria Bíblia. Palavras que a gente escuta na Bíblia, promessas de Deus, a gente pode trazer à nossa memória também. Eu costumo pensar quando eu tô triste, quando eu tô chateada, quando eu tô nesses momentos de aflição, eu costumo trazer à minha memória uma passagem que tem também na Bíblia, onde Deus fala que Ele é que sabe quais pensamentos Ele tem ao nosso respeito, que Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Então eu tento sempre trazer isso, eu penso assim, o Senhor tem pensamento de paz pra mim, Ele não tem pensamento de que eu vou sofrer nisso, de que eu vou passar por coisa ruim. Então eu sempre tento lembrar disso, dessa passagem. Então é muito bom quando a gente tem tanto uma rede de apoio boa, assim, para nos ajudar com palavras boas, com esse apoio mesmo, com essa força. E também essa outra dica de que vocês tragam à memória de vocês essas palavras boas, esses bons pensamentos, porque a palavra de Deus também nos orienta a isso, de que a gente deve trazer coisas boas para nossa mente, pensar em coisas boas, coisas que edificam. Tudo isso que eu faço, que eu tô tentando fazer, sempre tem me ajudado a passar o mais tranquila possível pelos momentos de aflições. E o último conselho que eu gostaria de dar para vocês
vocês nesse vídeo é sobre dominar a nossa mente, que já vai incluir um pouco desse último que eu tava falando, desses últimos de trazer pra nossa memória as coisas boas, já vai incluir um pouco isso também. Mas é sobre dominar a mente, porque às vezes eu percebo hoje em dia que o meu coração tá começando a apertar. E aí eu percebo que eu tô já parando de respirar. Então eu pego e começo a controlar a minha respiração. Eu faço assim, né, pra respirar. Puxo o ar e solto. Eu vou controlando isso, porque inconscientemente eu vou parando de respirar normal, eu vou prendendo mais a respiração. E isso não é bom, porque aí quanto mais eu vou prendendo, mais o coração vai apertando, mais a ansiedade vai dominando tudo. Então, o nosso inconsciente vai fazendo isso, porque às vezes é sem eu perceber, eu começo a perceber, eu já tô com o coração apertado e já tô com a respiração diferente. Aí eu dá um estalo assim, eu percebo isso hoje em dia, porque antigamente a coisa crescia, né? Mas aí, como eu falei pra vocês, aprendam a controlar a mente de vocês, porque antes a coisa crescia, hoje em dia, no comecinho eu já pego e, não, pá, tenho que respirar. Calma, né? Tô passando dos limites. E aí eu pego e controlo a minha respiração e vou me acalmando, porque a gente controlando a nossa respiração acalma o nosso corpo. E nesse dominar a nossa mente engloba também as outras coisas, de que veio um pensamento ruim, bloqueia ele e já começa a lembrar daquele outro bom. Meu marido me disse isso, que eu sou forte. Meu marido me disse que eu vou conseguir passar por isso, que vai dar certo. A palavra de Deus fala que Deus tem pensamentos de paz ao meu respeito, que Deus tem o melhor para mim nessa terra. Então, domina a sua mente. Tanto nesse sentido de dominar os sintomas que começarem a vir de ansiedade, de tristeza, de desespero, quanto na questão também de trazer coisas boas para sua mente, de trazer pensamentos bons para sua mente. Tudo isso tem me ajudado demais. Foi o que eu falei, foi o que eu pensei, que eu tô passando por um momento que não tá tão legal, mas que tá me ajudando muito mesmo, porque sem Deus eu nada seria. Sem todo esse aprendizado que Deus mesmo me fez passar por processos para aprender. Então, sem todo esse aprendizado eu também passaria bem pior por essa situação. Então, o Senhor, Ele nos dá processos para que a gente aprenda com eles, para que a gente cresça e para que, se vier um processo novo, a gente saiba lidar com eles. E também para que a gente passe para os outros. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para falar com vocês sobre isso, porque não tem que ficar só em nós, né? Deus trabalha em nós, através de nós, para passar para outra pessoa. É isso, eu espero que eu ajude vocês, que eu ajude alguém que esteja precisando dessas palavras, que o vídeo possa alcançar aí ao máximo de pessoas, que Deus possa falar aos corações. Não se esqueça de curtir o vídeo, que isso ajuda o canal a crescer, ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas, a ajudar mais pessoas com esses aprendizados. E é isso para esse vídeo, meninas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!